Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo vídeo falando sobre saúde emocional e hoje eu vou falar quais são os passos que você pode utilizar para poder melhorar a sua saúde emocional. Se você lembra no vídeo passado, eu falei sobre quais os aspectos que estão envolvidos numa piora da sua saúde emocional. Lembrando que saúde emocional é um pilar importante, segundo a OMS, para você ter um bom estado de saúde. Lembrando que a OMS mudou o conceito de saúde e saúde é um perfeito equilíbrio entre a saúde física, mental e também a saúde emocional. No vídeo de hoje, então, eu vou falar com vocês sobre como a gente pode, de alguma forma, criar estratégias no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas, para poder melhorar a nossa saúde emocional, né? E, juntamente com isso, poder ter forças para conseguir melhorar a nossa saúde física e a nossa saúde mental também. Essa primeira regra, então, é desfrute o momento presente. Parece bobo falar, mas o passado já é algo que passou e o futuro é algo que ainda não chegou. E às vezes a gente fica vivendo essas duas coisas, ou tentando viver como se estivesse no futuro, né? Ou vivendo sempre o passado, ou as coisas que aconteceram. Desfrutar o momento presente é super importante, porque o que você está vivendo agora, neste momento, é único. E mesmo que você faça isso de novo daqui a alguns anos, não vai ser igual você está fazendo agora. Então, viver o momento presente é importante e deixar o passado para trás e esperar chegar ao futuro. Segundo passo aí, tome decisões. Já deve ter ouvido aquela máxima, né? Não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Por que o ser humano desenvolve essa capacidade tão difícil de tomar decisões? Basicamente, quando você não toma uma decisão, quando você não resolve algo que precisa ser resolvido, ou quando você não toma até mesmo uma decisão para deixar algo que está incomodando de lado, aquilo vai se construindo como se fosse umas paredes ou uma barreira que você vai construindo quando você não toma uma decisão. E aí cada vez fica mais difícil de você tomar essa decisão. É muito melhor e muito mais saudável para a sua saúde emocional você tomar uma decisão e depois lidar com as consequências disso, do que você não tomar decisão nenhuma. Quando a gente faz algo errado ou quando a gente erra numa ação, se você parar para pensar, às vezes a pessoa que mais julga esse erro é você mesmo. Então não se culpe por errar. Reconheça que errou, mas procure entender o erro e talvez não errar de novo. Somos humanos, a gente erra o tempo todo, a gente faz escolhas erradas o tempo todo. A gente queria fazer uma coisa e não deu certo, ou a gente apostou em algo que iria dar certo e acabou não dando. Paciência. Viver com isso é muito mais fácil do que você viver se culpando por ter errado. Aceite que errou, repense se for o caso, refaça se for possível, se desculpe se caso você prejudicou alguém, mas aceite o erro. A gente erra o tempo todo. A gente mais erra do que acerta, na verdade. Eu já venho falando isso em vários vídeos sobre a questão de como é importante a gente conhecer o que a gente está sentindo, né? Então, expresse os seus sentimentos. Põe para fora. Não há mal nenhum a gente sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza. Como a gente acha que é normal ser feliz, estar alegre, amar alguém. São sentimentos também. E é importante que eles saiam para fora. Não fique dentro de você. Guardar sentimentos causa uma série de problemas. A gente já falou em vários vídeos sobre a questão da somatização. Então, às vezes, guardar um rancor, guardar uma raiva de alguém, ou até mesmo guardar um amor que você deveria estar dando para alguém, pode te fazer mal. Não tenha medo de expressar aquilo que você sente. Põe para fora. Quinto passo aí, então. Não faça nada com dúvidas. A gente faz isso o tempo todo. Se tem dúvida sobre alguma coisa, não tenha medo de perguntar para a pessoa que te deu aquela orientação ou para alguém que você precisa fazer algo, mas pergunte, não viva achando que
o que você tem que fazer. Quando a gente acha alguma coisa, quando a gente pensa sobre alguma ação que a gente acha, muito provável que nesse achismo nosso a gente está carregando os nossos conceitos, os nossos preceitos. E a chance talvez de a gente fazer isso errado ou não fazer do jeito correto é muito grande. Então quando eu acho que eu tenho que fazer assim, quando eu penso que eu tenho que fazer assim, pode ser que dê certo. E pode ser que seja o jeito correto. Mas às vezes não é. E às vezes você vai ter que acabar que refazer ou admitindo que errou ou se sentindo mal por ter feito do modo errado. Então assim, ficou na dúvida, pergunta. Isso é uma regra máxima, a gente aprende na escola a fazer isso. A gente não pode ter vergonha de dizer que não sabe, ou que não dá conta, ou que não consegue fazer aquilo. A gente é ser humano, a gente aprende, a gente vive aprendendo. Sexta dica aí para você poder cuidar da sua saúde emocional. Não tente agradar todo mundo. A gente não consegue. É um exercício mental muito grande e um desgaste emocional muito grande tentar agradar as pessoas. Você não precisa ser aquele cara o mais divertido, o mais alegre, o mais comunicativo. Você não precisa ser aquele cara o mais chato, o mais recluso, o mais fechado também por conta disso. Tente ser você mesmo, se expressando o que você sente, o que você faz. Quando a gente tenta agradar todo mundo, é muito provável que em alguns momentos a gente vai acabar tendo que utilizar de algum artifício ou de alguma máscara, porque nem todo mundo é igual. A forma de agir, às vezes, ela é recebida pela outra pessoa de uma maneira diferente. Então, em alguns momentos a gente vai ter que agir de uma forma sendo uma pessoa, e às vezes agir de outra forma sendo outra pessoa. E nesse meio a gente acaba se perdendo a nossa identidade de quem a gente é. Não tenha vergonha de quem você é. Se você é um cara tímido, não tem problema ser tímido. Só saiba que isso às vezes pode te atrapalhar. Se você é um cara comunicativo, não tenha vergonha de ser comunicativo, mas saiba que às vezes isso também pode te atrapalhar. A questão é que você não pode ser aquilo que você não é para poder agradar alguém. O presidente John Kennedy tem uma fala dele que ele diz assim: eu não conheço nenhuma forma eficaz para poder obter sucesso, mas eu conheço uma forma eficaz para poder fracassar. É tentar agradar todo mundo. Fazendo um link então com essa questão de querer tentar agradar todo mundo e que isso vai talvez te forçar a ser quem você não é, e acarretar as consequências disso, eu falo aqui agora sobre o nosso oitava dica. Aprenda a dizer não quando você quer dizer não. É importante a gente saber o momento que a gente não quer fazer alguma coisa. E quando a gente tem certeza disso, é importante a gente dizer que não quer fazer alguma coisa. Quando a gente diz não, quando a gente tem certeza de algo que a gente não quer e a gente diz não, é muito provável que a pessoa que está pedindo isso crie um ponto de reflexão. Porque quando você diz sim, aquilo que a outra pessoa anseia ou deseja se torna parte de você. Então, quando você tem que estar muito bem tranquilo e seguro do que você quer fazer, para você poder dizer um sim, sim, eu quero assumir a responsabilidade disso, e não, eu não quero. Na hora que você cria um não, o não é uma negativa, não é um afastamento. Esse não consciente de que você não quer fazer cria um ponto de reflexão. Talvez a pessoa vai perguntar: não, mas por quê? Não, não quero fazer assim porque eu acho que fazer de outra forma pode ser melhor. Entende como um não bem usado pode ser útil para ambas as partes do que você apenas dizer sim para tudo? Veja como é muito mais difícil conviver com isso do que conviver com um não que você disse e aquilo fez uma reflexão na sua vida e na vida da outra pessoa. E talvez vocês seguiram caminhos melhores e mais saudáveis do que dizer simplesmente sim. Lembre-se, tudo que a gente diz ou tudo que a outra pessoa diz, ela vem carregada dos conceitos e preconceitos que ela tem durante a vida toda. Às vezes a pessoa tem muita certeza do que ela quer, mas aquela certeza não é a sua certeza.
Então é importante, se você sentiu que não deveria fazer aquilo, ou que aquilo não é sua competência, ou que você não pode fazer aquilo, diga não. Se tem uma coisa que a gente faz e faz muito bem é ter medo das coisas. Parece que essa foi uma coisa que a gente conseguiu desenvolver muito bem nesse nosso período evolutivo. A gente tem medo de um monte de coisa, a gente tem medo de fazer algo, a gente tem medo de agir, de tomar uma decisão, como eu disse anteriormente. Não deixe que o medo tome conta das suas decisões. É importante que você não deixe o medo te atrapalhar aquilo que você quer conquistar ou aquilo que você quer fazer. Quanto mais você deixa o medo te dominar, mais o medo cria situações de bloqueios, com que vai fazer que situações às vezes simples, coisas simples que você iria poder fazer num outro momento de modo mais tranquilo, você acaba não conseguindo fazer. Não deixe o medo te atrapalhar. O medo é algo tão importante na nossa vida e tão relativamente balizador das nossas ações que culturalmente a gente criou uma série de estratégias aí para viver, para lidar com o medo das coisas. Eu quero talvez num outro vídeo falar um pouco mais sobre essa questão do medo para vocês entenderem o quanto as nossas ações estão muito balizadas pelo medo. Tem uma frase de um autor inglês que ele fala assim que o amor afasta o medo. Da mesma forma como o medo afasta o amor. Quando o amor é afastado e só existe o medo não afasta só isso. O medo também afasta a bondade, o medo também afasta a reciprocidade, o medo afasta a vontade de fazer o bem. O medo afasta tudo que afasta do homem a sua própria humanidade. A gente cria sempre estratégias baseadas pelo medo. Se a gente for pensar bem, a gente se afasta das pessoas, a gente se afasta dos outros por medo. A gente levanta os muros das nossas casas com medo. A gente coloca cercas elétricas com medo. A gente cria regras e leis para afastar as pessoas por segurança, mas na verdade é medo. Então acho que o medo é um balizador muito forte na nossa sociedade e que não é algo que é simples de ser explicado aqui nesse vídeo. Eu vou tentar talvez falar num outro vídeo melhor sobre ele. Mas tenha certeza que o medo faz você deixar de fazer muito péssimo passo. Esse é um dos passos que eu acho mais interessante e tem feito parte da minha vida aí pelo menos nos últimos 3 anos. Aprender uma coisa nova faz muito bem para a nossa saúde emocional. Principalmente se você aprende algo que não é muito ali ligado à tua área. Então, todos os anos eu tento pelo menos aprender algo diferente ou aprender a fazer algo diferente, né? Que não é muito ligado à minha rotina. Fazer esses vídeos, por exemplo, era algo que eu nunca imaginava que eu pudesse fazer. Essa pandemia que a gente passou nos obrigou a eu tentar chegar de uma forma diferente até vocês aí do curso. Então, veja se você não tem algo que você pode fazer diferente do que você já faz, experimentar algo novo, desfrutar de algo que você faz. Eu dou um exemplo sempre quando eu falo sobre isso, que é sobre o meu cubo, né? Eu já quebrei bastante cubo tentando montar um, né? E depois de um tempo eu resolvi mesmo aprender a mexer com ele, a poder tentar descobrir como montar ele, e foi uma coisa que me fez muito bem. E volta e meia eu pego ele e vou dando uma mexida para ver se eu relembro como que monta. E isso foi uma coisa que eu do nada resolvi aprender de fato. E fez muito bem para mim. Veja, se você não tem vontade de aprender algo novo, de fabricar, de pegar com as mãos, de criar uma receita diferente, não precisa ser uma coisa para você fazer a vida toda, mas algo que você precisa fazer com as próprias mãos, para poder criar um esquema mental de que você é capaz de desenvolver essas habilidades e que elas podem ser úteis para você em outras situações. Desfrute, lembra? Desfrute o presente agora. Não tenha medo desse presente e não tenha medo de descobrir do que você é capaz de fazer. Eu tenho certeza que é um monte de coisa que você pode fazer. Anteriormente eu falei sobre a questão de como a gente
é carregado dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos nas nossas relações. Então, quando uma pessoa diz eu acho alguma coisa, né, ela está carregando algo de dentro dela, da história dela, do que ela passou, enfim. Quando ela diz eu penso alguma coisa também. E a vida é assim, as pessoas pensam mesmo diferente e agem de forma diferente também. Muito provável que diferente da sua. Então, respeite isso e entenda isso. E essa questão da gente pensar diferente ou agir de uma forma diferente é o que faz a gente ser quem a gente é. Essa questão de pluralidade de pensamento, de não ter um único pensamento, uma única forma de ver o mundo, uma única forma de agir, essa forma que a gente tem de viver em sociedade com diferentes opiniões é o que torna a gente rico. Porque se a gente não cria esse ambiente para poder pensar de formas diferentes, a gente não cresce, a gente não constrói nada novo. A gente faz sempre as mesmas coisas. E isso é importante. Então, se a minha opinião é importante, ou se o que eu acho é importante, a do outro também é importante. Talvez elas não são iguais e não são parecidas, mas em algum momento essa diferença cria uma reflexão ou cria um ponto de pensamento diferente que faz você pensar talvez melhor ou talvez elaborar melhor aquilo que você acredita. Tem um ditado que eu para esse conceito, né, de que somos diferentes e o quanto isso é importante, que eu gosto muito de falar. Quando dois homens vêm numa rua, cada um carregando um pão, se eles chegarem próximo e trocarem esses pão, cada um vai sair com o pão diferente do outro, certo? Mas se cada um chegar e cada um expor a sua ideia, os dois vão sair com duas ideias. Entende como pensar diferente é algo que é rico? E por último, né, já que esse vídeo parece que vai ficar bastante extenso, a gente poder finalizar, a nossa saúde emocional, ela meio que tem sensores aí que podem te ajudar. Então, assim, se alguma coisa não está sendo como você imagina que ela é, provavelmente você vai ter alertas aí no seu pensamento, no seu sentimento, que vai fazer com que você se sinta incomodado. Então, assim, ó, se uma coisa está te incomodando, tem que procurar resolver isso. Ninguém suporta, não há saúde emocional que suporte você viver com algo que está te incomodando. Pensa bem, um incômodo mental é como se fosse uma pedra dentro do sapato. Você não consegue conviver com aquilo. E é difícil acostumar com aquilo. E talvez até acostumar com aquela pedra naquele sapato vai se passar um bom tempo. Então, se algo está te incomodando, se você se bater um sensor aí que aquilo não é legal, que você não está conformado com aquilo, resolva. Procure ajuda se for possível. Procure uma ajuda especializada. Procure alguém do qual você sabe que você vai receber a orientação correta, né? Imparcial talvez sobre aquilo. Não tenha medo de pedir ajuda. A gente é ser humano e a gente precisa de ajuda o tempo todo. Aí você assistiu o vídeo até aqui e deve estar pensando, tá, se eu tentar fazer tudo isso, é que você precisa fazer, mas se você tentar fazer tudo isso, o que eu vou ganhar com tudo isso? Tenho certeza que você vai se sentir melhor, vai se sentir mais otimista, vai acreditar mais no seu futuro, vai ter mais sonhos e mais objetivos, vai se alimentar e se cuidar melhor de você, vai querer ser uma pessoa melhor, vai saber conviver melhor com as outras pessoas. E se você acha que tudo que eu falei aí foi muito difícil de você tentar mudar, tem uma frase famosa do cientista Albert Einstein que diz assim, ó, eu preciso estar disposto a abandonar quem eu sou para me tornar quem eu quero ser. Então, quem você quer ser vai precisar de um esforço para abandonar quem você é agora. Tá bom? Ok? Muito obrigado se você me ouviu até aqui e eu te vejo aí nos próximos vídeos.